Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Daniel e o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a presença humana na Amazônia brasileira. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Para entender sobre a presença humana na Amazônia brasileira, precisamos conhecer alguns fatos relacionados a essa presença. Você sabe como temos conhecimento sobre esse assunto? Os sítios arqueológicos são locais em que pesquisadores e estudiosos encontram vestígios e restos de materiais de sociedades humanas ao longo dos séculos. Sítios arqueológicos na Amazônia foram identificados por pesquisas recentes. A existência desses sítios e os materiais encontrados neles confirmam que o homem amazônico está aqui na região há milênios. Até a invasão da Amazônia pelos europeus, havia sociedades autossustentáveis, incluindo os cacicados, que já falamos em outras aulas. Como os povos da região amazônica não possuíam escrita, a maioria dos vestígios encontrados são de pedra e de cerâmica. Por isso, podemos caracterizar a arqueologia da Amazônia pela fabricação de objetos de pedra e de cerâmica, além de materiais como madeira, fibra e folhas. Pesquisadores apontam como principais tipos de sítios e vestígios arqueológicos da Amazônia os seguintes: sambaquis, depósitos de conchas, esqueletos humanos, artefatos de pedras e de cerâmica, vestígios de fogueira e outras evidências da vida humana primitiva, encontrados ao longo das margens dos rios da Amazônia. Palafitas ou estarias. São cabanas erguidas sobre esteios em lagos, lagoas ou áreas inundáveis. Inscrições rupestres. Gravuras de desenhos em pedras e abrigos sob rocha, observado nos rios Xingu, Negro, Uopés e Sana, dentre outros. Tesos, aterros artificiais em forma de colina, feitos em áreas inundáveis, de 1 a 3 metros acima do nível da água, construído por povos indígenas para construir suas aldeias, templos e túmulos. Hipogeus, ou poços artificiais, são escavações usadas como cemitérios. Isso mostra o quanto a cultura dos povos indígenas da Amazônia era diversificada e complexa. Dois exemplos são as culturas da Ilha do Marajó e da região do rio Tapajós. Além do acabamento artístico, as cerâmicas apresentavam funções como religiosa e utilitária. Com esses materiais arqueológicos, podemos compreender um pouco sobre as culturas pré-coloniais da região amazônica. Já tínhamos falado sobre a chegada do homem à América. Há várias teorias sobre a procedência do homem americano. Você lembra das duas principais teorias sobre essa chegada? De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos se encontram separados por 85 quilômetros. Isso teria ocorrido há aproximadamente 50 mil anos, quando nômades asiáticos atravessaram o estreito, que nesse período encontrava-se congelado em razão da era glacial, formando assim uma ponte natural. Outra teoria seria a transoceânica, onde há cerca de 10 mil anos, os homens que habitavam a Polinésia, na região da Oceania, se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos. Esses teriam se movido por meio das correntes marítimas que os conduziram. E dessas formas, o homem teria chegado à América. Apesar das inúmeras teorias, encontrar a origem primitiva do homem americano é um desafio. Datar o surgimento das culturas pré-históricas na América do Sul é uma tarefa bem complicada, principalmente pela escassez de pesquisas, além da situação dos vestígios, uma vez que a maioria deles se decompôs com o tempo. Em 1991, a pesquisadora Anna Roosevelt
descobriu pinturas rupestres datadas de mais de 11 mil anos atrás na caverna da Pedra Pintada, no Pará. E em 95 expôs sítios cerâmicos da Amazônia com mais de 9 mil anos. Essas informações possibilitaram sustentar a teoria de que por volta de 12 mil anos a região da Bacia Amazônica já era ocupada pelo homem. É a partir dessa hipótese que podemos estudar a sequência de ocupação humana pré-histórica da Amazônia. Essa linha foi desenvolvida por Anna Roosevelt. Você deve lembrar que já estudamos essas fases. A fase paleoindígena foi de 11.200 a 8.500 anos antes de Cristo e foi caracterizada pela presença dos caçadores-coletores nômades, que teriam ocupado a região se adaptando ao ambiente americano, dispersos pelas áreas de várzea e de terra firme. Esses grupos viviam da coleta de moluscos, de plantas e da caça de pequenas espécies da fauna amazônica. Habitavam em grutas e cavernas. Vestígios dessa fase cultural são artefatos em pedra lascada. A fase arcaica de 7.500 a 1.000 anos antes de Cristo marcou a presença dos horticultores e pré-ceramistas, indicando vestígios de ocupação semi-sedentária e sedentária, evidenciada pela prática de horticultura de raízes e na produção de cerâmica simples. Houve especialização da caça e da pesca, bem como domesticação de plantas e de animais. Sambaquis e artefatos de pedra lascada são evidências dessa fase. A pré-história tardia, de 1.000 anos antes de Cristo a 1.000 anos depois de Cristo, é marcada pelos cacicados complexos, populosas sociedades de culturas mais complexas, hierarquizadas com chefias e cacicados, nas quais se verifica a construção de grandes aterros para instalar aldeias, seja para se proteger de enchentes, seja para enterrar os mortos, e produção de cerâmicas cerimoniais e funerárias, do tipo policromáticas e ricamente decoradas. A economia era estruturada na agricultura, com produção em larga escala de mandioca, milho e sementes, sendo a caça e a pesca atividades complementares. De acordo com Anna Roosevelt, o ápice da ocupação da região deu-se entre os séculos V e XV. As regiões de várzea estavam tomadas por assentamentos humanos. A partir do século XV, o contato com os invasores europeus resultou na extinção dos cacicados complexos no ocidente amazônico. Contudo, essa explicação não é a única sobre a ocupação pré-histórica da Amazônia. A pesquisadora Adélia Engrácia sustenta que no Vale Amazônico, os vestígios de ocupação por caçadores-coletores e povos especializados de mariscos e pescas datam-se de 10.000 a 1.000 anos antes de Cristo. Ela divide esse processo em 6 fases de ocupação. Há 8.000 anos antes de Cristo ou mais, a Amazônia, após o degelo da era glacial, era fria e seca, com um grande volume de água represada e vegetação rasteira. Os homens viviam da caça de animais e da coleta de frutos e raízes. Moravam no relento ou em cavernas. Entre 8.000 a 3.000 anos antes de Cristo, com o aquecimento do clima, as chuvas e a umidade tornaram-se frequentes, permitindo o desenvolvimento da floresta. O homem, aos poucos, transferia-se das cavernas para a mata e alimentava-se de animais menores e de vegetais. Entre 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo, apareceram povos provindos da Colômbia, que passaram a ocupar a beira dos rios e do litoral do Pará. Eram ceramistas, pescadores e coletores de frutos silvestres e de mariscos. Entre 1.000 e 200 anos antes de Cristo, grupos ceramistas provindos do noroeste da América do Sul chegaram à Amazônia e ocuparam o centro da ilha de Marajó. Além da caça, da pesca e da coleta, esses povos já conheciam a agricultura, que usavam de maneira inicial. Entre os séculos I e XII, os povos ocuparam a Amazônia por meio da agricultura itinerante, com queimadas e derrubadas das árvores, deslocando-se periodicamente dos locais de cultivo para que a área utilizada pudesse se recompor. O milho e a mandioca eram seus principais produtos. Aldeias eram erguidas nas margens dos rios.
Entre os séculos 13 e 15, os povos dominaram habilmente a horticultura na floresta tropical. Erguiam casas sobre terrenos artificiais, produziam cerâmicas decoradas e coloridas e também sepultavam seus mortos. Independente da hipótese, é importante entender que muitos povos ocupavam a região amazônica antes da chegada dos europeus. Eram grupos distintos entre si e expressivamente numerosos. Havia várias sociedades nativas consideradas cacicados complexos. Boa parte delas eram do tronco linguístico tupi. Isso não significava que outras línguas não existissem. Essas sociedades eram complexas também pela sua diversidade, inclusive a linguística. Infelizmente, antes que se pudesse identificar essas línguas, alguns desses povos desapareceram ou foram extintos durante o processo de colonização. Esses povos amazônicos viviam em dois ambientes, em terra firme e várzea, e em função desses tipos tiveram condições diferentes de adaptação, e isso contribuiu para a diversificação dos tipos de cultura. A terra firme é aquela área mais distante das margens dos rios, que não sofrem com as enchentes. Sendo assim, esses povos viviam distantes dos rios, em geral, na floresta fechada. Dependiam mais da caça, da pesca e da coleta, devido ao solo ácido e pouco resistente. Havia diferentes nações com suas culturas de terra firme. Várzeas são as áreas próximas aos rios. Inundadas periodicamente, tinham a vantagem de terem uma região fértil, propícia para o cultivo. Os povos da cultura de várzea constituíam a maioria dos grupos que ocupavam a Amazônia. Em função da adaptação ao regime de várzea, esses povos tinham na agricultura o seu principal meio de subsistência. Apesar das incertezas devido aos poucos vestígios sobre esses povos, a região amazônica foi bastante populosa. Contudo, a presença dos povos indígenas, com o processo de colonização e intervenções do Estado, foi reduzida. A maioria dos grupos que ainda existem mantém vivas tradições, conhecimentos e costumes, contribuindo muito para a formação da identidade amazônica. Podemos destacar algumas dessas contribuições que você com certeza vai reconhecer. O conhecimento sobre os rios da região, a ocupação sustentável das áreas de várzea, o uso das madeiras, a identificação e caça de animais silvestres para a subsistência, a identificação e pesca de peixes, além dos preparos e artefatos para a captura. A contribuição dos povos indígenas para a constituição da identidade regional amazônica traduz-se nessa grande diversidade étnica que conviveu com a região há milhares de anos. E apesar do processo de ocupação colonial europeia, da incorporação à sociedade nacional brasileira e dos impactos da economia da borracha terem contribuído para descaracterizar a face indígena da região amazônica, a marca desses povos é presente em nossa sociedade ainda hoje. Espero que você tenha gostado de conhecer alguns fatos relacionados à presença humana na Amazônia brasileira. Mas agora chegou a hora de testar nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Os sítios arqueológicos são locais em que pesquisadores e estudiosos encontram vestígios e restos de materiais de sociedades humanas ao longo dos séculos. A existência desses sítios confirma que o homem amazônico está aqui na região há milênios. Assinale a alternativa que indica um tipo de sítio arqueológico não encontrado nos estudos sobre a presença humana na Amazônia. Alternativa A, sambaquis. Alternativa B, inscrições rupestres. Alternativa C, castelos. E alternativa D, tesos. Essa é fácil, né? Mas vou te dar um tempinho para você pensar e acertar de primeira.
A resposta correta é a alternativa C, castelos. Podemos até ter algumas edificações na região amazônica que lembram castelos, mas nenhum deles é considerado um sítio arqueológico nos estudos sobre a presença humana na Amazônia. As demais alternativas indicam importantes materiais para esses estudos, e vimos isso na nossa aula de hoje. Vamos à atividade 2. A pesquisadora Anna Roosevelt sustenta a teoria de que por volta de 12 mil anos, a região da Bacia Amazônica já era ocupada pelo homem. A partir dessa hipótese, podemos estudar a sequência de ocupação humana pré-histórica da Amazônia em 3 fases. Alternativa A, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Alternativa B, Paleoindígena, Arcaica e Pré-história tardia. Alternativa C, Pré-história, Idade Antiga e Idade Medieval. E alternativa D, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Eu sei que essa também está fácil, mas quer um tempinho para pensar e confirmar? Aproveite então! A resposta correta é a alternativa B, Paleoindígena, Arcaica e Pré-história tardia. As outras alternativas trazem diferentes fases do estudo da história, mas a alternativa B indica as fases de acordo com a teoria de Anna Roosevelt sobre a ocupação humana pré-histórica da Amazônia. Vamos à atividade 3. Os povos amazônicos viviam em 2 ambientes, em terra firme e várzea. Isso contribuiu para a diversificação dos tipos de cultura. Assinale V para verdadeira ou F para falsa nas afirmações abaixo. As afirmações são as seguintes. Os povos da cultura de terra firme viviam distantes dos rios, em geral, na floresta fechada. Os povos de terra firme não dependiam da caça, da pesca e da coleta devido ao solo fértil e resistente. Os povos da área de várzea tinham a vantagem de terem uma região fértil propícia para o cultivo. Os povos de cultura de várzea constituíam a minoria dos grupos que ocupavam a Amazônia. E os povos de várzea tinham na caça, na pesca e na coleta os seus principais meios de subsistência. Preste bem atenção nas afirmações, releia com calma e anote aí o que for verdadeiro ou falsa. Vou te dar um tempinho para ajudar. Vamos às respostas? A primeira afirmação diz o seguinte: os povos da cultura de terra firme viviam distantes dos rios, em geral, na floresta fechada. Essa afirmação é verdadeira, isso mesmo. As regiões de terra firme são aquelas distantes dos rios, diferente das várzeas, e não sofrem as ações das enchentes, por isso que estão bem distantes lá na floresta fechada. Vamos à próxima afirmação. Os povos de terra firme não dependiam da caça, da pesca e da coleta devido ao solo fértil e resistente. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é falsa, porque nas regiões de terra firme se dependia muito mais da caça, da pesca e da coleta, devido ao solo não ser fértil e resistente. Por isso, essa afirmação é falsa. Vamos para a terceira afirmação. Os povos da área de várzea tinham a vantagem de terem uma região fértil, propícia para o cultivo. Verdadeira ou falsa?
Isso mesmo, verdadeira. Diferente da terra firme, os solos de várzea foram propícios para o desenvolvimento do solo para o cultivo. A penúltima afirmação diz que os povos de cultura de várzea constituíam a minoria dos grupos que ocupavam a Amazônia. Essa afirmação é falsa. Isso é muito pelo contrário, né? Devido às vantagens do solo e à proximidade dos rios, a adaptação facilitada fez com que a maioria, e não minoria dos grupos, vivessem nas áreas de várzea. A nossa última afirmação diz o seguinte: os povos de várzea tinham na caça, na pesca e na coleta os seus principais meios de subsistência. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Falsa. Como os solos eram férteis, o principal meio de subsistência desses povos era a agricultura. Conhecimentos testados com sucesso, agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão! Na nossa aula de hoje, falamos sobre a presença humana na Amazônia brasileira. Para isso, tratamos de algumas questões importantes nos estudos relacionados a esse assunto, como os sítios arqueológicos, locais que forneceram e ainda fornecem informações importantes para tentar entender como viveram os nossos antepassados na região amazônica. Como os povos dessa região não possuíam escrita, a maioria dos vestígios encontrados são de pedra e de cerâmica. Com isso, podemos compreender um pouco sobre as culturas pré-coloniais da região amazônica. Lembramos também da chegada do homem à América e as duas principais teorias sobre essa história. Algumas pesquisadoras importantes, como Anna Roosevelt e Adélia Engrácia, procuraram identificar as fases do processo de ocupação humana pré-histórica da Amazônia. A periodização mais conhecida é da teoria de Anna Roosevelt, que divide essa história em três fases: a paleoindígena, a arcaica e a pré-história tardia. Segundo ela, a região da bacia amazônica já era ocupada pelo homem por volta de 12 mil anos. Independentemente da hipótese, sabemos que muitos povos já ocupavam a região amazônica antes da chegada dos europeus. Esses grupos eram distintos entre si e expressivamente numerosos. Havia várias sociedades nativas consideradas verdadeiros cacicados complexos. Esses povos amazônicos viviam em dois ambientes, em terra firme e várzea. A adaptação a esses ambientes contribuiu para a diversificação dos tipos de cultura. A maioria dos grupos que ainda existem mantém vivas tradições, conhecimentos e costumes de seus antepassados. Infelizmente, muitos povos desapareceram ou foram extintos durante o processo de colonização, num processo de descaracterização da face indígena da região amazônica. Contudo, eles deixaram um legado importante para a formação da nossa identidade amazônica. Nessa aula de hoje, conhecemos alguns fatos relacionados à presença humana na Amazônia brasileira. Mas, como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Há muitos outros fatos que você precisa conhecer para aprender ainda mais sobre os povos da Amazônia. Que tal pesquisar sobre eles? Você vai gostar de saber ainda mais sobre esse assunto. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.